Eu vou falar sobre o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse é um capítulo bem curto, na verdade. Ele tem mais orientações dos espíritos do que o capítulo em si. Então, procurei pegar alguns pontos que eu acho que serão importantes para a gente discutir aqui hoje. Então, ele começa falando das passagens. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, vamos entender essa noite um pouquinho melhor a fundo o que Jesus quis dizer, né? Isso. Adri, pode ler pra gente, por favor? Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com semelhantes. Então, gente, é assim, quem briga sempre perde. Se você está disputando por alguma coisa, você já perdeu. Seja paz, seja dinheiro, o estresse que causou, né? Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Alguém sabe o que é mansuetude? O que significa? Pessoa calma. Sim. Serena, respeitosa. Que sabe se controlar. É verdade. E é verdade. Então, eles definem que é uma qualidade da alma. Dela nasce o poder da não violência. O manso de coração, a que se referia a Jesus Cristo, é aquele que se desvincula emocionalmente dos eventos da vida e não se deixa abalar, não se desequilibra facilmente, como você falou, né? E aquela coisa, o que uma voz mansa alcança não é um grito que consegue, né? Eu acho que todo mundo conhece a Cris aqui do centro. O jeitinho que ela fala, se a Cris me ligar 1 hora da manhã, qualquer coisa que ela pede, a gente fala, claro, Cris. E tem aquele cuidado de falar com a pessoa, não, Márcia. Tem aquele cuidado. Né, o marido não. Mas a importância do cuidado, do carinho de falar com a pessoa, a gente não consegue nada com grito, né? Só a aminosidade. Então, esse cuidado é importante. E pensando em cuidado, ninguém mais, eu acho que foi o maior exemplo que a gente teve, que foi o Chico Xavier, né? E aí eu tenho uma historinha aqui para contar para vocês. O Chico, ele era funcionário público, né? E certo dia ele chegou no trabalho dele, 7 da manhã, para trabalhar, e já tinha uma mulher esperando ele. Aí a hora que ele viu isso, ele falou, não, gente, aqui não dá, é meu serviço, é meu ganha-pão, né? Alguém avisa para ela voltar à noite e ir lá no centro, me encontrar. E aí passou o dia, ele foi abrir o centro, e quando ele chega lá no centro, a mulher tá lá. Daí a mulher olha pra cara dele, dá um tapa na cara dele e fala, vai lá dentro agora e me dá um passe. Olha só que interessante. Aí o Chico, que era aquele poço de paciência, né? Ele vira pra Emmanuel e fala, você tá vendo? Vê se eu não tenho razão. Ela acabou de me dar um tapa, eu não quero dar um passe nela. E aí o Emmanuel fala, interessante, ele fala, Chico, você tem razão, você tá certo. Porém, ela tem a necessidade. Então, a humildade diferente do orgulho entende que o outro está em dor. Vai lá e dá um passe nela. Interessante, né? Então, a humildade diferente do orgulho, ele entende que o outro está em dor. E aí, entende que o outro precisa fazer alguns aprendizados dentro de si, né? E daí, quando Jesus vem e fala assim, que você é luz, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, tudo faz sentido. O poder está nas nossas mãos, né? Cabe a gente a estar disposto a deixar o orgulho de lado e caminhar para a evolução um prol do outro. Você pode ler pra gente, por favor? Injúrias e violências. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Depois da humildade perante Deus,
Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E é verdade, gente. O pacífico, então, é aquele que sempre está fugindo de confusão. Ele aprecia a paz. O Emmanuel, no Vinha de Luz, ele fala: tem criaturas que se alimentam do conflito. E é verdade, tem gente que tem prazer na confusão. Eu lembro, eu frequento a casa há uns 4 anos, né? E quando eu comecei a frequentar, ainda era no Boeloma. Então eu ia às quintas-feiras, que é um formato diferente, eu não sei quem já foi, mas a gente estuda o livro dos espíritos e depois tem uma apresentação. E tinha um rapaz, não vou citar o nome, claro, mas que ele ia, e eu era nova também no centro, né? Mas nitidamente ele ia para levar confusão. Ele gostava de perturbar a reunião, era a alegria dele. Toda pergunta era unânime, a resposta era unânime, todo mundo sabia. Daí ele, mas veja bem, tinha que ter um veja bem. Você via alegria nele em causar o conflito. Quando não tinha o conflito, ele ficava até chateado. Então, gente, é o que o Emmanuel disse. A abelha, ela se nutre do mel, porém o abutre se nutre da carniça. E o ser humano, ele também é assim. A gente ainda se alimenta dos sentimentos de várias naturezas, né? E o manso e o pacífico são aqueles que se alimentam da paz. E daí vem o Haroldo e fala que além do manso e o pacífico, tem o pacificador. E aí o pacificador é diferente. Porque o manso e o pacífico eles gostam, eles apreciam a paz. Agora o pacificador é aquele que leva a paz ao conflito. Então Deus sempre coloca ele em ambientes conflituosos, não é porque ele gosta do conflito, e sim porque ele tem esse papel de levar a paz a um ambiente conflituoso. Você pode ler pra gente? Eu. Por favor. Injúrias e violências. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. E é verdade, gente. Agora eu pergunto, quem são esses maus? Somos nós mesmos. Eu imagino, a gente está aqui na mesma orbe agora, mas nós estamos em diferentes estágios evolutivos. Então eu imagino que aqui nessa sala ninguém seria capaz de matar alguém a sangue frio só porque a pessoa te olhou feio. Mas eu imagino que algumas pessoas aqui têm um lado do orgulho muito alto, ou uma vaidade. Então a gente tem essas vicissitudes que precisam ser trabalhadas, né? E aí você já deve ter ido numa festa que, devido ao contexto, você vê uma pessoa que você não vai muito com a cara, a pessoa também não gosta muito de você, mas devido ali ao contexto social, você tem que cumprimentar a pessoa, né? Daí você vira e fala: oi, querida, tudo bem? Emagreceu? E aí, amigão? E daí já está demais. Exatamente. Então a palavra ela pode ser até positiva, mas a intenção é de uma falsidade tremenda. E Deus está vendo isso, né? A nossa intenção. E aí vem a Irmã Rosária no capítulo 5 do Evangelho, e ela fala que o que nos é solicitado neste orbe que estamos é que vos suportais uns aos outros, é o que menos a gente consegue fazer. Então você para e pensa, 2000 anos veio Jesus e falou pra gente amar uns aos outros. E aí a Irmã Rosária falou que a gente ainda nem conseguiu atingir o estágio de suportar. Olha como a gente ainda está longe, né? E quando a gente conseguir atingir esse estágio, né, de amar mesmo um ao outro, aí a gente vai para os mundos felizes, né? E ainda que pensando na lei da caridade que ele menciona, essa caridade, na verdade, não é só aquela de doar algo, de dar um dinheiro. Vocês ajudam porque eu ajudo no bazar, eu sou bonzinho, né? Eu sou um docinho. Na verdade, não. É que que a gente, nem em palavra e nem em pensamento, a gente seja descortês com o próximo, né? É atingir a verdadeira brandura do coração. Então esse é o objetivo.
E aí, pensando nisso, a verdadeira brandura do coração, é impossível não pensar em Deus, né? No amor de Deus pra gente. E tem uma passagem que Jesus fala que pra gente entender o amor de Deus, a atuação de Deus, é mais ou menos como uma parábola. Então tinha uma historinha assim, um rei chama um servo e ele fala pro servo, você tá me devendo, você tem que me pagar. E aí o servo fala, mas Senhor, eu não tenho dinheiro, eu tive infortúnios, eu não tenho como te pagar agora, eu preciso de mais tempo. E aí o rei fala assim, não, vai, vende tudo que você tem, vem e me paga. Dele, mas por favor, eu preciso de mais tempo, eu vou te pagar, confia em mim. E aí ele fala, ok, então, vai, dá o teu melhor e sua dívida será perdoada. Aí ele volta, ele saindo do castelo todo aliviado, feliz, né? Ele encontra no caminho com a pessoa que estava devendo para ele. Daí ele olha para a pessoa, pega o pescoço da pessoa, chacoalha a pessoa e fala, você tá me devendo, me paga o que você me deve. O servo, né, falando para a pessoa. Daí ele fala a mesma coisa que o servo falou pro rei. Eu não tenho seu dinheiro agora, me dá mais tempo, eu preciso de mais tempo, por favor. Daí ele, não, eu não vou te dar mais tempo. Eu vou te levar no juízo e você vai ser preso. E aí ele leva no juízo, o rapaz é preso. Quando o rei escuta que ele fez isso, ele manda chamar o servo, né? E ele fala, eu não te dei todo o exemplo de bondade, de amor, de misericórdia? Por que você não ajuda daquela forma com aquela pessoa? E então você vai experimentar do mesmo veneno, você vai ser preso também. E aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com o amor de Deus? O que isso tem a ver com a atuação de Deus, né? Aí vem Jesus e explica que o nosso Pai é amor, o nosso Pai é bondade, o nosso Pai é misericórdia. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então, quando a gente age de uma forma que não está correta, a gente precisa pagar pelos nossos erros, né? E fica aí, então, uma lição pra gente. Então, quando Deus, na verdade, corrige, não está punindo. A gente está aprendendo, né? Alguém tem alguma pergunta até agora? Estou falando muito rápido. Você pode ler pra gente, por favor? Você consegue ler? Você enxerga? Sim. A afabilidade e a doçura. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus. E é verdade, gente. Uns 2 meses atrás eu falei isso em uma palestra de quinta-feira, que não adianta a gente ficar com essa falsidade de olhar para a cara dos homens, oi querida, oi florzinho, e na verdade está tudo aqui dentro, tudo estranho, né? Porque por menor que seja o nosso desvio de caráter, isso vai ser corrigido em maior ou menor grau, né? Deus está vendo. E é engraçado aqui se a gente avaliar, porque às vezes algumas pessoas, e é nós mesmos, a gente tem um comportamento excelente no trabalho, na escola, e aí chega em casa, vira um monstrengo, né? Joga todas as frustrações na esposa, nos filhos, no marido. Então lá no serviço é, oi, tudo bem, posso fazer tudo, e em casa é aquele mal-humorado. E na verdade a ideia é que a gente possa fazer uma integração do eu, que a gente possa ser nós mesmos em qualquer lugar, né? E é como João falava, que Jesus era o verbo. O que é isso, Jesus era o verbo? Porque Jesus não tinha diferença de como ele falava e o que ele agia, e como ele agia. E aí vem o Cossandro e fala que Jesus não é um objeto de culto pra gente, e sim um modelo de comportamento. E é verdade também. Então não adianta a gente ficar adorando a Cristo, vem aqui os ensinamentos, se a gente não tem o mínimo de esforço de aplicar. Esse é o nosso objetivo. Vai ser verbo também. É o que eu estou falando, eu poder aplicar, né? Esse é o X da vida aí. A paciência. A dor é uma bênção
que Deus envia aos seus eleitos. E daí tem aqui uma historinha interessante de uma senhora que... Todo mundo conhece a Rádio Boa Nova no Brasil? Que é a Rádio Espírita, né? E aí essa senhora estava ouvindo a Rádio Boa Nova, porque o marido dela tinha desencarnado. Então falaram para ela ouvir. E aí ela decidiu ligar lá. E ela falou, tô aqui ouvindo esse papo de vocês, esse blá blá blá, não sou espírita, meu marido morreu, e isso não tá certo, eu tô na dor, eu tô sofrendo, vê se tá certo isso. A gente casado aqui, 50 anos de casado, ele trabalhou a vida inteira, e agora que chegou a hora da gente curtir, de viajar, ele tinha acabado de se aposentar, o nosso momento, ele vai lá e morre. E daí eu pergunto pra você, será que essa senhora, ela tá sentindo mais saudade do marido? O que ela queria? Era a diversão, as férias ou era o marido? Porque eu falo, uma pessoa que fica casada 50 anos e não aproveita, gente... Nunca ouviu falar do pacote CVC, 10 vezes no cartão, uma viagem pro Nordeste? Como é que pode? Então, e a gente é assim também. A gente não age, fica prorrogando, e daí quando algo acontece, o que a gente faz? Culpa a Deus. Deus é ruim, Deus me castigou. Agora, igual ela fala, ela deixa claro que agora era o meu momento de curtir. Esperei 60 anos. Por que espera 60 anos, gente? E aí, as pessoas costumam falar que nós espíritas, a gente prega o sofrimento, né? Quando, na verdade, a gente apenas acredita que o sofrimento existe, né? Quem nunca sofreu aqui? Existe. E o sofrimento, ele faz parte do mundo. A diferença é que a gente já tem uma consciência de que Deus repreende aqueles que ama. E aí tem muita gente assim que fala, pô, eu sou uma pessoa tão boazinha, eu sou um cara legal, eu sou muito bom. E tudo de ruim acontece comigo. E aí, meu amigo do trabalho, que é um cara chato, rude, ele é ruim mesmo, sabe? Nem o pão dele da manteiga, quando cai no chão, cai virado do lado da manteiga. Nunca queimou uma panela de arroz. Tudo dá certo na vida dele. E é só comigo que dá errado. E a gente costuma ter a sensação de que o outro tem que sofrer também. Se a gente está com um problema na nossa vida, para o mundo estar equilibrado, o outro tem que estar sofrendo também. Então tá tudo certo, né? E é importante a gente entender que quando, na verdade, se você é repreendido logo após que você cometeu um equívoco, é porque isso significa que você já tem um estágio de evolução, você já entende o seu erro. Então, aquele que está na falha, não é que ele não vai ser repreendido, é que ainda ele nem sabe o que está fazendo. Talvez nessa encarnação, ele não tenha consciência para entender o erro dele, né? E em outra palestra também eu mencionei que as nossas existências, elas são múltiplas e elas são solidárias. Então, pode ser que hoje você esteja vivendo algo que um erro que você cometeu há 1000 anos atrás e só hoje você tem consciência para arcar com aquilo e para reparar aquela vicissitude, né? Olha como Deus é generoso com a gente. Aline, pode ler pra gente? Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. E é verdade, gente. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela é vítima dela mesma. Como é que é a vida de uma pessoa que não consegue perdoar, gente? Alguém chuta? Bem complicado. Por quê? Porque ela continua morrendo aqui. Exatamente. Não se libera, não libera a pessoa. É isso mesmo. Então, é como ela falou, a pessoa ela se torna repetitiva. Ela fica falando ali
da mágoa, do rancor que ela tem, que ela carrega. E toda vez que ela revive aquela dor, parece que aquilo só aumenta, né? E aí eu te falo, só quem tem paciência pode perdoar. Porque perdoar não é esperar que o outro mude e a gente fica usando as vicissitudes do outro como desculpa para não perdoar. É tipo assim, eu vou perdoar o cara, ele continua errando, pecando, e eu sou a boazinha, agora eu vou perdoar? Porque ele continua a mesma pessoa, né? Então, o perdão, na verdade, embora a pessoa esteja no erro, eu decido sair daquela faixa vibratória, sair e perdoar. E a gente tem que ter a paciência de entender que talvez nem nessa encarnação o outro entenda que está errando. Esse é o perdão, atingir o nível de perdão mesmo. Dona Ivone, a senhora consegue ler? Fechou. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Isso, obrigada. E aí, gente, vocês conhecem o Rossandro? Ele é ótimo. Quem não conhece, dá um YouTube nas palestras dele, ele é fantástico. E ele fala que a obediência e a resignação é ação e vontade. Mas o mundo encara como incompetência e falta de personalidade. Então é mais ou menos assim, vem você conversando com aquela pessoa que todo mundo sabe que vocês não se batem. E daí você fica com fama de despersonalizado, que você não tem personalidade. Eles vão falar, para de ser tonto, você sabe que o cara fala mal de você, você fica ali puxando assunto, tentando amizade, né? Seria mais fácil simplificar o processo. Não gosta de você? Vai lá e corta. Você não precisa da pessoa para nada mesmo, né? Mas aí você quer mostrar um lado bom seu, né? Você quer esquecer aquele problema que você teve com a pessoa. E aí você não quer ficar focando naquela agressão e tem a humildade de ir lá e falar, né? E é uma coisa assim interessante. Se a gente não quer mudar o outro, significa que a gente já está evoluindo, certo? Porque a gente descobriu que a gente não está aqui nesse mundo para mudar ninguém. A gente está aqui para nós mesmos evoluirmos e através do nosso exemplo a gente consegue cativar todo mundo que está ao nosso redor, através do exemplo. É engraçado, muita gente, você não precisa, a gente falou isso na palestra, o Márcio falou isso na quinta-feira, né? Você não precisa tentar converter ninguém que você é espírita em nada. O seu exemplo, a pessoa já vai falar, você está diferente, você está mais evoluído, o que você tem feito? Né? Não é ficar pregando para ninguém para mudar. E a energia que a gente gasta tentando mudar o outro também é exaustivo, gente, e é totalmente ineficiente. É onde gera todo o estresse de achar que a nossa verdade e a verdade tem que ser a verdade do outro. E a gente falar que sempre o outro que está errado, apontar o dedo, né? E aí fica muito difícil a convivência. A gente não consegue mudar ninguém, a gente só consegue mudar a gente. Exatamente. E mesmo falando isso, é uma coisa que nós mesmos fazemos, né? É o tempo todo, é sempre, a culpa é do outro, é o outro que faz isso, é o outro que me tira do sério. É sempre o outro, né? E aquelas pessoas que se acham donas da verdade, gente, elas acabam ficando sozinhas. E eu acho que uma das coisas mais tristes da vida é a solidão. O Rossandro, ele contou uma história de uma paciente dele que ela ganhou uma bolsa de estudos para fazer um doutorado em Londres, algo assim. E aí ela foi falar com o noivo dela, toda feliz. Ai, ganhei, tudo pago, 5 anos em Londres, algo assim. E aí o noivo ficou muito feliz, falou, parabéns, estou feliz por você, mas eu não vou te esperar. Eu não posso parar minha vida, vai com Deus, tem minha bênção, mas eu não vou ficar aqui te esperando todo esse tempo. E aí ela ficou chocada, desesperada, né? E foi falar com o Rossandro e ele falou pra ela,
por que você não conversa com a coordenadora do curso para ver se o que as pessoas que fizeram o curso acharam, se vale mesmo a pena, né? E foi o que ela fez. Então ela procurou a coordenadora e ela perguntou: e aí, o que você acha que eu faço? Tô com esse problema, que não sei o que, meu noivo. E a coordenadora falou o seguinte: olha, eu tenho esse curso de doutorado em Londres, eu estudei na Alemanha, estudei no Canadá, e eu trocaria tudo isso para chegar em casa à noite e ter com quem conversar. Para chegar em casa à noite e ter uma companhia. No final da história, a moça acabou não indo e escolheu um noivo. Aqui Ele mandou com ela mesmo. 2 meses depois também. Ela não terminou, mas é importante a gente avaliar. Oi, Danilo. E ele foi para Londres. Mas olha só que interessante essa história. Porque eu não estou falando aqui que, então vamos deixar os estudos e vamos todo mundo casar. Não é isso. Mas, gente, a gente tem um livre-arbítrio. Então, não dava, por exemplo, para essa moça escolher o curso e daí, de repente, no calor lá, tem que estudar muito, né? Não conhecer ninguém, ver as amigas no Brasil casando, tendo filho e, eu odeio minha vida, eu tô sozinha, e reclamar. E também não dá para ela escolher o noivo e tá lá, eu podia estar em Londres agora. Você tá entendendo? E a gente não pode ter tudo. Nós temos o livre-arbítrio e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a partir do momento que ela escolheu o noivo, ele deixou ela free, tipo, faz o que você bem entender. Então, é assim para nossa vida também. Não dá pra gente escolher um caminho e ir lá reclamar com Deus, culpar Deus, que é o que a gente faz, né? E aí, gente, vou contar agora 2 historinhas para vocês que minha amiga Gleice Oliveira, do Grupo Itaporã do Brasil, que era o centro que eu frequentava, ela contou e me marcou muito essas 2 histórias. Seu nome tem muito Oliveira. Olha só que coincidência. A Gle contou essas 2 historinhas e ficaram na minha cabeça, porque ela usou uma mitologia bem legal. Então, a primeira é de Paulo de Tarso. Essa imagem até de um filme que saiu esse ano. Se vocês não assistiram, assista, é bem legal, tá no Amazon e conta bem a história dele. Como chama? É Paulo de Tarso, é Paul, eu acho que só Paul mesmo. Não, isso. Assista, é bem legal. Então, o Paulo, a gente sabe que ele perseguia friamente os cristãos, né? E quando Jesus ele aparece para Paulo, ele fala: Paulo, por que me persegues? Nessa hora, o Paulo ele cai do cavalo, ele fica cego, e aí vem Ananias depois curá-lo, né? E imagina o medo do cristão para ir lá curar o carrasco da época dos cristãos, né? Que era o Paulo, e para apresentar o cristianismo. E aí o Paulo ele fica bem confuso quando ele começa a estudar, porque ele percebe que ele não perseguia o Cristo. Ele perseguia o que ele achava que era verdade, as verdades dele, né? E é assim que a gente é. Quando a gente tem uma verdade, a gente fica cego e só persegue ela. E aí, de repente, a gente percebe que a nossa verdade ela traz solidão. Ela nos torna duros, frios, implacáveis às vezes. E aí, o Paulo, ele vira e fala assim: mas eu não sei ser diferente. Eu não sei ser docinho. Eu não sei demonstrar afeto. Eu não sei ser uma pessoa tão boazinha assim. E aí é quando ele vai pro deserto, para quê? Para limpar a casa. Para tirar tudo de dentro dele que é ruim, tudo que atrasa ele. Para tirar a vergonha do que o outro vai pensar, de que vão achar que ele é fraco, que ele é frouxo, né? Que ele é bobo. E isso é uma coisa bem importante pra gente fazer. Quando foi a última vez que vocês limparam a casa? Tirar tudo aquilo do que é sempre assim, o que vão pensar de mim, o que eu vou ficar como o que vão pensar de mim. Às vezes a gente age não pelo que faz o nosso coração vibrar, mas sim com medo do que estão pensando da gente, né? De acordo com que às vezes não é certo, mas só para ficar politicamente correto. E aí a segunda historinha é de Maria de Magdala.
Quando Maria vai procurar Jesus, ela era uma prostituta bem conhecida, né? Porque ela só atendia os generais lá na época. Ela tinha um público bem seleto. E quando ela vai procurar Jesus, porque ela sofria fortes dores de cabeça, enxaquecas, né? Vozes que falavam no ouvido dela. E aí ela achava que nem ia ser atendida por Jesus, né? Porque ela era uma mulher da vida, todo mundo dava com a porta na cara dela. E aí então à noite, tem um dia que ela vai à noite no escuro, e aí ela bate lá na porta de Pedro. Aí Pedro abre a porta, ele vê que é Maria de Magdala, ele bate com a porta na cara dela. E aí ele fala, Jesus, tem uma mulher aí fora, mas ela não pode entrar aqui não. Se ela entrar aqui eu tô perdido. E aí ela entra, né? E quando ela entra e olha para Jesus, ela só começa a chorar e ajoelha aos pés do Cristo. E ele fala assim para ela, Maria, que bom que você veio, eu estava te esperando. E ela fala para Jesus, não Jesus, você não me conhece. Sabe aquela coisa? Você acha porque eu venho no centro eu sou anjinho, né? Eu sou bonzinho, você não sabe o que eu penso, o que eu faço, quem sou eu. E aí Jesus olha para Maria e fala, Maria, vai e ama teus filhos. E ela fala, mas Jesus, eu não tenho filhos. E ele fala, então toma como teus filhos todos aqueles deserdados, sozinhos, marginalizados. Se você conseguir sentir compaixão, vai e ama, né? E ela fala, mas Jesus, eu não sei amar. E ele fala, então vai e limpa a tua casa. Vai e te livra de tudo que você carrega. E a princípio, então, Maria vai para casa, começa a jogar as coisas pela janela. E mais pra frente ela vai entender que limpar a casa, na verdade, é tirar tudo, aquilo de dentro do coração. É falar assim, eu não quero mais pensar nisso, isso me machuca. Eu não quero mais reviver essa dor. Eu não quero mais ter dó de mim. Eu não quero mais me sentir uma coitada. Eu não quero mais culpar Deus, o meu trabalho, meu marido, o meu serviço pelos meus problemas. E aí, de novo, a reflexão. A importância da gente limpar a nossa casa. Porque isso machuca a gente. Todo mundo tem alguma coisa, alguma feridinha que machuca, que dói. E é hora, então, da gente se reorganizar, limpar tudo. Só assim a gente consegue, né, caminhar para a evolução. E aí, então, o último slide é obrigada a Deus. A falta de gratidão, de reconhecimento das dádivas que Deus nos deu, todos nós temos. Uma hora, às vezes, a gente pensa que sempre o jardim do outro é mais florido do que o nosso, né? E aí, isso mostra uma dificuldade que a gente tem de apreciar o amor de Deus. Deus, como a gente falou aqui hoje, não vai te dar tudo o que você quer. E daí tem uma frase fantástica do Oscar Wilde que ele fala, se Deus quiser te castigar, se Deus quiser te massacrar mesmo, basta Ele dar tudo o que você pede. Obrigada. Eu tenho mais 2 vídeos aqui. Vamos ver, eu tenho um pouquinho de tempo ainda. Ai, meu Deus. Ups. Só um segundo, gente. Alguém tem alguma questão? Tá tudo claro?
legal que eu achei nesse videozinho é o lance também do limpar a casa, gente. Você vai deixar de fazer algo bom, a minha moça estava na necessidade ali, por uma questão do seu politicamente correto. Você acha que Deus vai te castigar porque você... Ele não teve a malícia quando ele tocou a moça, né? Ele estava ajudando o próximo. E a lance também da gente esquecer o passado, de limpar a casa. Olha só como é importante. Penúltima história, 2 moscas. E as duas no desequilíbrio, uma deu de contra com a outra. E quando deram de contra uma com a outra, as duas caíram dentro do copo de leite. Ah, daqui a gente não sai. Eu já vi um bocado de mosca morrer assim. Aí a outra disse assim, não! O que você está pensando em fazer? Por que você está falando isso? A outra disse, é porque é uma luta inglória, uma luta insólita. A gente vai tentar sair, a gente não vai conseguir voar. A outra disse, pois eu vou tentar. Eu vou morrer, eu já vou morrer, eu vou desistir. E a outra disse, não! Adeus. Foi bom, fui comendo aquelas coisas que não prestavam com você. E foi morrendo, e a outra, não! E a mosca morreu. E a outra que ficou aqui disse, eu vou morrer, mas eu vou morrer tentando isso. Eu não vou me entregar assim não. E sabe o que ela fez, minha amiga? Ela começou a bater no leite. E começou a se mexer no leite. E começou, continuou. E quando ela estava fazendo assim, o leite foi esquentando e foi criando uma nata onde ela estava. A nata foi ficando dura. Aí ela subiu na nata, se secou. Agora eu vou sair daqui. Ela subiu na nata e foi voar. Se salvou, porque perseverou. Outro dia, a mesma mosca estava voando. Aí passa e desequilibrou, pum, caiu dentro do copo de novo, do outro copo. Né? Quando ela caiu, uma outra mosca pousou na beira do copo. Ei, não tem esse canudo aí perto de ti? Sobe pelo canudo. Aí a outra já tinha passado por uma experiência anterior e disse assim, para de se meter na minha vida, sai daqui. Aí eu só queria ajudar, vai ajudar a sua família, não quer me ajudar não. Se metendo na vida das moscas, eu, hein? Parece que pensa que a gente não sabe das coisas. Aí ela fez assim, começou a se bater, e morreu afogada na água. É que agora não era mais no leite, era na água que ela tinha caído e ela estava agindo como se estivesse no leite. O tempo vai passando e nós às vezes ficamos parados no tempo e não queremos evoluir. Pensamos que as coisas que funcionavam há 10 anos ainda estão funcionando hoje. Pessoal, cuida de te aperfeiçoar. O mundo hoje é de quem aprende coisas novas e sabe transmitir às vezes uma coisa antiga com uma roupagem nova. O mundo é esse. Acho que ele falou tudo, né? Então vamos embora, vamos limpar a casa e seguir na luta. Obrigada, gente.